Olá, eu sou a Maria Sandra do canal Novidades Mineira. Hoje eu quero compartilhar com vocês uma receita de pão 100% integral para aquelas pessoas que não podem consumir pão de farinha branca, que às vezes é diabético, e esse pão, por ter um alto teor de fibra, por ser o trigo 100% integral, é recomendado comer uma pequena porção quem é diabético. Vamos para a nossa receita? 51 gramas de banha, 651 gramas de água, 50 gramas de açúcar mascavo. Vou estar usando essa quantidade aqui de fermento, uma colherzinha e meio. Essa quantidade. Aqui é o fermento seco. Aqui eu tenho 14 gramas de manteiga, 28 gramas de margarina, 10 gramas de sal. Vou estar usando 1 quilo de trigo 100% integral nessa massa. Coloquei aqui uma boa porção aqui nessa vasilha. Vou estar deixando reservado uma quantidade assim para estar finalizando a nossa massa. Vamos fazer uma autólise, que é hidratar a farinha de trigo com a água. Fazendo essa hidratação, vai fazer com que as duas proteínas que tem no trigo, que é a gliadina e a glutamina, venha se ajuntar, formando as redes de glúten, que é a elasticidade desta massa. A elasticidade serve para segurar a fermentação da massa. E fazendo esse processo de autólise, que é a hidratação do trigo, faz com que o glúten se desenvolva. Aqui a hidratação é 65%. Aqui já está bem hidratado. Observa que é uma massa bem solta. À medida que ela ir hidratando, ela vai ganhando elasticidade. Vou deixar essa massa aqui descansar por 10 minutos. Vou cobrir aqui com essa tampa. Aqui está o meu fermento. Eu vou fazer uma esponja. Coloquei 3 colherzinhas de açúcar mascavo e 3 colherzinhas de trigo. Vou acrescentar todo o restante da água. Vou mexer bem. Como ficou muito líquido aqui, eu acrescentei mais um pouco de trigo, porque eu quero uma esponja bem pastosa. Aqui está no ponto. Eu gosto desse jeito aqui. Lembrando que a água está em temperatura ambiente. Vou cobrir aqui com uma tampa e vou deixar descansar. Aqui já se passou 10 minutos da nossa autólise. Vou fazer aqui uma sova. Eu quero que observe daí que a nossa massa já tem um pouco de elasticidade. Observa só nesse descanso de 10 minutos. Vou sovar aqui um pouco e vou deixar essa massa descansar novamente por mais 10 minutos. Porque esse descanso faz com que o líquido que está aqui nessa massa venha a ser absorvido, hidratando bem as fibras deste trigo. Porque o trigo 100% integral é um trigo assim bem fibroso, com cascas e pedacinhos. Deixei aqui tampado. Aqui já se passou 20 minutos. Aqui também 20 minutos. Vou colocar essa massa aqui na mesa.
O tempo de autólise foi 20 minutos. Olha como ficou bem elástico. Como o glúten já desenvolveu bem. Então a massa bem hidratada. Vou dar uma sovada nela aqui na minha bancada desta maneira. Fazendo assim esse movimento. É a maneira mais fácil de sovar uma massa. Eu sempre tenho mostrado para vocês nos meus vídeos de pães. Vou acrescentar aqui na nossa massa um ovo. Observa que a hidratação dessa massa, à medida que eu ir acrescentando os ingredientes, ela vai aumentando cada vez mais a hidratação. A massa vai ficar bem maleável, bem hidratada. Vou acrescentar aqui o açúcar mascavo, as 50 gramas de açúcar. Vou continuando a sova da nossa massa. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, toca no sininho para receber as notificações dos novos vídeos que eu estarei postando. Aqui é o restante do trigo. Estou colocando ele aqui nessa vasilha e vou estar acrescentando ele aqui na nossa massa também. As 10 gramas de sal, envolver bem aqui. E vou estar acrescentando aqui o trigo para dar o ponto nessa massa. Lembrando que essa massa é 100% integral. Tem que fazer o processo que eu mostrei para que a massa venha desenvolver a elasticidade. Por isso fizemos a autólise, que é o descanso da massa, ou melhor, do trigo hidratado só com a água. Para depois vir acrescentando os demais ingredientes e sovar o nosso pão. Aqui a nossa massa está num ponto muito bom. Está bem hidratado. Vou acrescentar aqui o fermento. Esse fermento por tudo aqui descansou 25 minutos. Já se passou 25 minutos. Vou sovar bem aqui. À medida que eu vou sovando, observa que a massa fica semelhante a um chiclete derretido no asfalto com o sol quente. Parece que fica muito mole, mas esse é o ponto da nossa massa. Toma cuidado nessa hora para não acrescentar muita farinha não, senão perde o ponto da massa. A nossa massa aqui está perfeita, está num ponto excelente. Só joguei aqui um pouquinho de trigo para fazer uma bolinha aqui na nossa massa, para que veja que está uma massa no ponto. Está uma massa bem hidratada e perfeita. Mas como eu quero usar todo o trigo, eu vou reservar essa massa para cá. Olha como ela está reidratada. Esse é o ponto. Vou estar acrescentando o restante do trigo aqui. Peguei essa água extra aqui, vou colocar só um pouquinho aqui para hidratar essa farinha aqui que está seca, para estar agregando na nossa massa, porque eu quero usar o trigo completo, 1 quilo de trigo completo aqui na nossa massa. Envolvi bem aqui todo o restante do trigo. Tá uma hidratação perfeita. Como o trigo integral é uma massa muito rica em fibras, aqui eu estou colocando a nossa banha, as 50 gramas de banha. Vou acrescentando e vou sovando essa massa. Como eu estava falando, como o trigo 100% integral
É uma massa rica em fibra, em casca, precisa de uma boa hidratação, para que não venha a ficar um pão seco. Observa só como essa massa está bem hidratada. Não precisa mais de trigo, não. É só sovar bem aqui. E esse líquido aqui, as cascas e as fibras aqui do trigo, vai absorvendo o líquido desta massa. Vou sovando bem aqui. Tá uma massa bem hidratada, bem maleável. Vou colocar aqui a manteiga da massa aqui nessa vasilha. Vou estar reservando para estar colocando a massa aqui depois, porque a nossa massa já está quase pronta. Só vou acrescentar aqui a margarina e o restinho da manteiga. Vou dar só uma sovadinha aqui e fazer uma bolinha da nossa massa para colocar ela para descansar. Observa que eu não precisei de acrescentar nada mais de trigo aqui, não. A massa está perfeita. Observa como ela está bem pegajosa na bancada e na minha mão. Devido ao movimento rápido, ela cola muito mais. Toma cuidado em casa para não acrescentar mais trigo, porque é assim mesmo. Vou dar uma limpadinha aqui na bancada. Vou jogar aqui na nossa bancada um pouquinho de trigo, só para fazer a bolinha, para estar reservando para o descanso. Vou jogar um pouquinho aqui, bem pouquinho, essa quantidade aqui. Olha só a hidratação dessa massa. Tá bem hidratada. E também a nossa massa aqui já está pronta. Vou só embolar ela assim com cuidado, devagarzinho, para estar reservando ela aqui nessa vasilha que eu coloquei a manteiga. Aqui já está pronto. Vou colocar aqui, vou deixar descansar por meia hora. Vou colocar aqui uma tampa nessa vasilha. Aqui já se passou meia hora. Olha só a elasticidade dessa massa. Tá bem elástica e bem hidratada também. Isso aqui é uma sova na massa. Eu venho esticando ela e venho trazendo sempre para o meio, para o centro da massa. E vou bolando ela desta maneira. Fazendo assim, é uma rápida sova nessa massa. Vai dando estrutura aqui nessa massa. Vou deixar descansar por mais meia hora. Aqui já se passou mais meia hora. Vou olhar aqui a minha mão para a segunda sova nessa massa. Observa que já houve uma fermentação aqui na nossa massa. Eu estico bem ela assim e venho bolando a nossa massa desse jeito, fazendo a sova. Observa que a massa vai pegando estrutura. Agora que eu já sovei bem ela assim, vou deixar ela descansar novamente. Vou deixar descansar só por 15 minutos. Aqui já se passou 15 minutos. A massa até colou um pouquinho aqui na tampa. Vou estar fracionando essa massa para estar modelando os pães caseiros. Vou estar dividindo essa massa em 3 partes. Cada parte dessa vai pesar aproximadamente 600 gramas. Vou aproveitando e vou bolando ele assim. E vou deixar aqui na bancada por uns 10 minutos, descansar novamente.
para estar modelando os pães. Já acabei de pesar toda a massa de pão. Deixei aqui por um pouco de tempo. Agora vamos modelar o pão. Eu coloquei um fio de óleo aqui na nossa bancada, bem pouquinho assim. Esse pouquinho aqui dá para modelar todos os pães. Vou abrindo assim com as mãos, tirando as bolhas de ar da fermentação. Vou esticando assim com as mãos e vou pegar o rolinho, abrir um pouco mais aqui essa massa para estar modelando este pão. É bem simplesinho assim. Vou ajeitando sempre a massa para que ela vai desprendendo. Agora que estiquei bem, eu venho modelando o primeiro pão caseiro. Lembrando que esse pão pesa 600 gramas. E eu vou estar colocando ele numa assadeira grande de pão caseiro. Vou estar reservando ele. Vamos modelar o segundo pão da mesma maneira. Não precisa de cilindro, não. Essa massa você pode abrir ela até manualmente, sem rolinho também, porque é uma massa muito elástica, muito fácil para abrir. Aqui eu estou usando o rolinho porque eu tenho. Vamos modelar o terceiro pãozinho. Já terminamos de modelar todos os pães. O restante da farinha de trigo joguei aqui na bancada. Vou estar passando o pão aqui nessa farinha de trigo. Eu gosto de passar ele assim, porque fazendo assim, depois ele não cola na assadeira, quando você for desenformar o seu pão. Lembrando que a minha assadeira está bem untada com margarina. E a emenda do pão tem que ficar sempre virada para baixo. Vou arrumar isso aqui dentro da assadeira. Da mesma maneira eu faço com os outros. Eu gosto de tirar o excesso do trigo com um pincelzinho. Observando que eu usei o quilo de trigo 100%. Deu essa quantidade de pães. 3 pães de 600 gramas. Cobri aqui para estar descansando. A minha massa descansou aqui por umas 3 horas. Vou estar hidratando essa massa aqui com água, com um borrifador assim, para levar para fornear. Gosto de molhar bem assim. Aqui a minha massa, ela acabou passando um pouquinho de tempo de fermentação. Quando eu colocar ela no forno, ela vai abaixar um pouquinho, porque eu fui para um curso e depois voltei para casa para estar forneando o pão. Por isso, ele acaba abaixando um pouquinho, mas não tem importância. Mas o pão ficou maravilhoso mesmo assim. O pão ficou no forno por 45 minutos, em 180 graus. Eu gosto de estar finalizando o meu pão com um pouquinho de margarina por cima, passando assim com o pincel. Vai dar brilho, maciez e sabor. Me fala de que cidade você está assistindo o meu vídeo. Lembrando que 70 gramas de pão é uma excelente porção para comer numa refeição. E esse pão fica muito gostoso com ovo, com presunto e mussarela ou para fazer uma torrada. Fica maravilhoso. Olha como esse pão desenforma com facilidade.
Aqui eu estou desinformando para que veja daí de casa como é fácil, porque eu havia passado ele na farinha de trigo naquela hora. Olha só o barulho da crocância desse pão. Aqui eu deixei ele descansar por 1 hora para estar cortando ele. Tá um pão muito macio. Olha só que pão maravilhoso. Muito rico em fibra. Lembrando também que quando consumimos um alimento que é rico em fibra, é bom consumir uma boa quantidade de líquido. Aqui eu vou passar uma margarina aqui neste pão e mostrar para vocês a maciez que está neste pão. Tá uma massa muito macia e também tá um pão muito saboroso. Olha só a maciez deste pão. Olha que miolo bem macio, bem trabalhado. Muito maravilhoso esse pão. Aqui já estamos chegando no final de mais um vídeo. Que bom que você ficou comigo até nesta hora. Que Deus possa abençoar grandemente a sua vida. Até um próximo vídeo, se Deus assim o permitir.